Será sábio alguém rejeitar as palavras de Deus porque elas vão de contra as suas atitudes? Sabe, esta pergunta, será que há sabedoria em rejeitar os conselhos? Para que os conselhos de Deus? Todos eles sempre não vão nos direcionar para o bem e não para o mal. Deus quer o nosso bem e não o nosso mal. Mas o homem rejeita esta bondade de Deus e tenta de todas as formas viver segundo o que ele chancela por céu. E quando é confrontado pela palavra do Senhor, ele escolhe a via mais errada: rejeitar, desdenhar, criticar e duvidar desta palavra. Caminhos de morte são esses. Veja o que diz Jeremias no capítulo de número 36 sobre alguém que agiu assim. Ele conta a história do rei Jeúde. No verso 21 ele vai dizer assim: então enviou o rei Jeúde para que trouxessem o rolo, e Jeúde tomou da câmara de Elisama o escriba e leu aos ouvidos do rei e os ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. Sucedeu que, tendo Jeú lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou o fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos, que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem impedido ao rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei Jeramael, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Azirel, e a Seramaías, filho de Adibedel, que prendesse Baruque o escrivão e Jeremias o profeta, mas o Senhor os tinha escondido. No verso de número 30, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terás quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Visitarei sobre ele e sobre a sua semente, sobre os seus servos a sua iniquidade. Trarei sobre eles e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tinha falado sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentava a ele muitas palavras semelhantes. Veja como é forte isso. O rei chama Jeúde para ler o que estava escrito, as advertências de Deus e o que Deus estava falando sobre o povo de Israel e sua desobediência. Quando o rei escuta, ele não aguenta escutar muito. Na 4ª folha do que estava sendo lido, ele rasga e joga no fogo e queima o braseiro, como se, fazendo aquilo, todo o mal que estava escrito estava cessado de sobre ele. Só que não era daquela forma que iria resolver o problema. Melhor seria que ele tivesse escutado tudo. E a Bíblia diz em seguida que eles não rasgaram suas vestes. A expectativa de Deus para que o problema fosse resolvido era que aqueles homens rasgassem suas vestes e se humilhassem diante de Deus, pedindo perdão. Mas não foi isso que aconteceu. Eles se orgulharam mais ainda, se irritaram e se levantaram como arrogantes diante do Senhor. E o que ele faz é prender Baruque, o escrivão, e Jeremias em uma cadeia. Quando ele faz isso, ele não consegue prender porque Deus escondeu o profeta. E à medida em que Deus esconde o profeta, Deus dá a condição ao profeta de escrever de novo o rolo. Só que ele vai escrever o rolo agora, acrescentando mais condenações. O que esta mensagem tem para nós, pastor? Pare de resistir à palavra de Deus. Pare de se levantar contra a verdade de Deus. Nós temos um mundo
Vamos falar do Brasil, que não aceita as verdades das Escrituras Sagradas. Questionam, rejeitam, na verdade, perseguem, prendem aqueles que assim vão denunciar a verdade, vão anunciar a verdade aos que estão na contramão de Deus. Não querem ouvir, não suportam ouvir a verdade. Não dá para... Eles não conseguem ouvir muito a verdade. Como o rei, na quarta folha, ele já não suportou, rasgou e queimou. Estão fazendo da mesma forma. Querem calar a palavra que vem por socorro e livramento. Querem parar a palavra simplesmente perseguindo os homens. Querem parar a palavra simplesmente destruindo e perseguindo aqueles que falam a verdade. Mas isso não vai ser livramento. A Bíblia está dizendo, melhor era rasgar as vestes e humildemente ouvir o que Deus fala. Não resistir à palavra de Deus, mas ter a capacidade de ouvir e se arrepender. Mas os homens não querem isso. A Bíblia Sagrada diz que na quarta folha, ele estava tão irritado contra as verdades que o confrontavam. Ele resolveu pegar aquele livro e rasgar o rolo todo e não saber o que havia pela frente. Mas não saber o que está na frente é escolher ser destruído para viver a sua própria vontade. Dizer, não me interessa com o que o Senhor está me dizendo por amor, não me interessa com o cuidado da minha vida que o Senhor está tendo. Eu vou viver do jeito que quero. E a rejeição da palavra tem um preço. A Bíblia diz que ele escreve o rolo e agora acrescenta mais consequências. Não rejeite a palavra de Deus. Rejeitar não diminui a situação, não diminui a sentença que virá contra você. O que melhor faz é rasgar as vestes e pedir perdão. Esta palavra, ela é fiel e verdadeira para você. Não rejeite. As consequências aumentarão. Amado Deus e querido Pai, em meio ao mundo que rejeita a tua verdade, que questiona as tuas verdades, eu quero apresentar, meu Pai, a uma geração que precisa de Ti. Nós ouvimos a Tua voz, fala conosco, e aqueles que arrogantemente estão resistindo, o Senhor tem como tratá-los. Mas eu rogo para que não sejam destruídos, mas tenham a oportunidade de se arrepender. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.